3 minutos, 9h43, agora sim a doutora Andréia Salcedo conversa com a audiência Jovem Pan. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, é um prazer estar aqui nessa rádio, que tem uma comunicação bastante próxima do munícipe, né, e da região aqui, não só de Bauru. Obrigado, doutora. Obrigado pela deferência. Aliás, até fora, né? Porque eu vi agora de pouco que nós estávamos até sendo ouvidos aí no Japão, é isso? Pois é, doutora. Eu brinco que eu não sei onde eu errei que deu certo aqui, porque tem cada coisa que acontece. Certo, com certeza. A audiência Brasil afora, muita gente na região norte, nordeste agora também acompanhando o canal da Jovem Pan News Bauru no YouTube, enfim. A gente tem essa possibilidade via internet de chegar onde a gente não imagina, né? Mas é importante, por isso, a gente cuidar dessas pautas e a senhora, nossa convidada de hoje, para falar de um assunto importante. Pros agentes públicos, né, doutora? Tem novidade aí, né? Tem novidade. Na realidade, essa pauta é uma pauta nova, né? A lei foi publicada agora dia 25/10, então nós ainda estamos tentando entender como o judiciário vai ficar em detrimento dela, mas ela vem de uma forma muito mais clara do que a lei anterior, né? Trazendo características que já eram características dos próprios julgados. Então, ela vem de encontro àquilo que a justiça já tinha entendido, né? Estava entendendo como o mais correto, o mais justo, porque eu acho que legislação nós sempre temos que ter, e sempre tem que, mas ela tem que ser, na prática, né? Uma coisa que ela vá de encontro àquilo que realmente está acontecendo e aquilo que realmente vai agir de forma adequada, né? Não menos nem mais, né? Mas de forma adequada. Doutora, quando a gente fala da administração pública, quando a gente fala, por exemplo, de uma prefeitura municipal, né? Do Poder Executivo Municipal, muitas das vezes o munícipe não tem ideia de que aquele que ali está naquela cadeira coloca empenha o seu próprio CPF, né, o seu cadastro de pessoa física, diante de situações de falhas administrativas, ressarcimento, enfim. Né, eu digo que a gestão passa, mas o CPF daquele fica caso hajam questionamentos em tribunais de conta, enfim. É uma situação que amedronta muitos, que inclusive nem disputam a vaga para cargos no executivo em função dos riscos que aquilo trazia, não é, doutor? Como eu passei na administração pública estive, né, na administração pública até janeiro deste ano, em funções que obviamente me levou a cargos que eu percebia realmente esse seu olhar, que é um olhar que a grande população não sabe, né? Então, às vezes, você perde uma oportunidade de ter uma pessoa bacana para concorrer ao cargo público, em virtude de que quem tem um pouco de conhecimento fica um pouco ressabiado que, independente se ele está ou não está mais na administração pública, o CPF dele vai arrastar por um bom tempo, e às vezes até de uma causa que ele nem deu, né? De gestão passada, de um erro, às vezes, de um servidor, de uma má interpretação, de questões políticas que às vezes mistura com as questões técnicas. Então, é muito importante esse olhar, porque é o olhar do gestor. Eu mesmo, como permeio muito pela área política, né, ouço muitas vezes pessoas do bem, né, inclusive participei do CODES, e o pessoal falava, a gente aqui está para apoiar tecnicamente, mas eu não quero ser político, porque o político tem dessa situação de levar adiante aquela responsabilidade que às vezes nem é tão dele, né? E ele não deu causa, conforme eu repeti aqui atrás. Sim. E agora, nesse novo momento, né, caso um agente público cometa alguma falha administrativa que não gere qualquer prejuízo aos cofres públicos, ele tem agora uma situação diferente, que ele não perde mais seus direitos políticos, né, doutora? Na realidade, assim, se ele não tiver dolo, né, então, o que vem a lei dizer? Ele tem que ter o dolo, ou seja, a intenção realmente de ter dado dano ao erário. Se ele não tem esse dolo, automaticamente isso não vai estar ligado às questões políticas dele. Agora, se ele tiver dolo, obviamente ele vai ter sim as suas penalidades. Não quer dizer, Pitoli, que ele não tem do dolo, que ele não é responsável
em retornar aos cofres aquele dano que possa ter causado. Ele pode ser responsável civilmente, mas ele não vai responder por improbidade administrativa, que obviamente é uma sequência muito mais penosa do que quando é uma situação de ressarcimento ao dano, entendeu? E não fica inelegível, né, doutor? É diferente aqui a situação. E não fica inelegível, né? Não perde direito político. Ele não fica inelegível, ele vai responder pelos seus atos, mas ele não vai ficar inelegível. E aí é o que eu te falei, se ele tiver dolo, ele vai ter algumas suspensões referente a esse dolo, vai poder ter multa, ou seja, o dolo é que vai apená-lo mais ou menos de acordo com as circunstâncias que for pelo Ministério Público, que agora vai caber apenas ao Ministério Público ser o autor da ação, né? Então, é ele que vai iniciar o processo para que o juiz, obviamente, ao final, penalize essa situação de dolo efetivo. Doutora, agora, por um outro lado, a lei mantém uma punição severa para fatos graves, né, como atos de desonestidade, má-fé, enriquecimento ilícito, mau uso do dinheiro público. A lei pega no pé destes, né? Sim, porque havendo o dolo, ele pode, inclusive, se ele tiver na função que ele fez o prejuízo ao dano erário por improbidade administrativa, ele pode perder o cargo, por exemplo. Outras situações como multa. Então, são situações que tem que demonstrar o dolo. Havendo o dolo, ele vai ser responsável por isso, sim. Não havendo dolo, ele não fica totalmente impune. Ele pode responder por indenização, no caso aí, ao ressarcimento ao dano que possa ter ocorrido. Doutora, eu gosto Ele vai responder de qualquer forma, ele só não vai estar aqui respondendo pela lei de improbidade administrativa. Entendi. Doutora, eu gosto, para a nossa audiência que não domina alguns termos, enfim, eu gosto de ajudar desvendando e traduzindo algumas situações. Dolo é quando eu tenho intenção de, né? Exatamente. Certo? Então, a doutora citando dolo é quando eu tenho intenção. Isso foi um crime, um homicídio... Quero praticar o ato, né? Tenho ciência de que eu estou praticando o ato. Ótimo. As pessoas, homicídio doloso é quando você teve a intenção de matar. Né, o culposo, né, quando você não teve a intenção de matar, no caso do homicídio, mas enfim... Negligência, imperícia, imprudência. Perfeito. Eu não dei causa a isso, eu não sabia que isso poderia acontecer. Ok. Óbvio que isso tem que ser demonstrado de forma clara. O próprio Ministério Público, quando vai entrar com a ação, ele já tem que vir hoje com elementos suficientes que demonstram o dolo. Perfeito. Agora, doutora... Ou seja, a intenção de fazer... a situação de realmente ter ciência do que a pessoa está fazendo. E quando você fala em suspensão dos direitos políticos, ele vai poder ser apenado com a suspensão de direitos políticos, só que é um processo mais justo, né? Inclusive, ela foi aumentado a pena da suspensão de direitos políticos aqui, porque ele passa de 8, podendo passar de 8 a 14 anos, só que o dolo tem que estar diretamente relacionado com essa pena, ou seja, demonstrar realmente que o gestor, o prefeito, o secretário, assessores, porque aqui a gente pode pegar uma gama de agentes políticos, né? Vamos colocar de forma bem clara. E aí também passar, porque a lei diz o seguinte, não é só o agente político, é também aquele servidor, aquela pessoa terceira que entrou num contrato ou numa gestão, né? Então, ele não vai só, a lei, né, no caso, ela não vai só abranger a questão política, somente o gestor político. Ela vai vir aquele que dá dano ao erário público, em detrimento se é de forma direta ou indireta. Doutora, e em casos... Ficou claro, Pitoli? Ficou claro, obrigado. E em casos que já estão tramitando, já estão na justiça, já estão sendo julgados agora, a lei se aplica a partir de agora, uma régua que passa, ou estes que estão sendo julgados agora, né, e podem receber essa punição, já entrarão, por exemplo, num momento que muda aqui, que é importante também registrar, com relação à prescrição, né, para o período de prescrição? Na realidade, a lei já se aplica, inclusive, para aqueles casos que já estão correndo. Tá. Okay. E aqui nós temos uma situação nova na lei, que é a prescrição intercorrente. Sim.
E a prescrição intercorrente, ela tem lá uma tabela, né, que deve ser seguida, onde o Ministério Público tem prazo para estar fazendo determinados atos sob pena de extinção da ação, tanto aquela que está correndo, como aquela que possa vir a ser dado de entrada. Doutora, o povão quer saber o seguinte, para aquele que faz mau uso das suas funções, em especial a administração, a gestão do dinheiro público, piorou ou aliviaram para este? Na minha opinião, ela se tornou um pouco mais justa, né? É óbvio que, como nós temos aqui, o autor da ação será o Ministério Público, nós vamos ter que, de agora em diante, ver como que o Ministério Público vai agir em detrimento a isso, porque, na verdade, para eles, ficou um serviço um pouco mais pesado, porque eles têm prazo para fazer as questões, eles têm que, quando entrar com a ação, estar com o dolo caracterizado. Então, acho que para o Ministério Público talvez tenha aumentado o serviço de forma justa também, né? Porque, obviamente, a gente não pode entrar com uma ação sem ter prova. Então, ela traz essa reversão do ônus já de cara. Antes você entrava, rolava as testemunhas, assim ia indo. Agora, logo de cara, você tem que justificar e comprovar o dolo. Perfeito. Eu acho que para o gestor em si, para o agente, para o servidor, para aquele que presta serviço de alguma forma para a administração pública, ela ficou mais justa. Em que sentido? Porque muitas vezes, Pitólio, é o que você falou, a pessoa está entrando ali com o CPF dela, ela depende de uma gama de situações, inclusive de gestões passadas, né, que aconteceram na gestão passada. Então, para ele fica uma coisa mais justa, no sentido de que se ele não tiver dolo, se ele não deu causa àquilo, se ele não sabia daquilo, ele tem um pouco mais de defesa para ser feita, né, no sentido de justiça, é isso que eu quero dizer. Aqui a gente não está aqui para passar a mão em homem barbado, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu acho que tem-se uma maior justiça na sua defesa, né? O próprio Ministério Público também vai ter um olhar um pouco mais apurado, a própria Justiça vai ter uma situação um pouco mais apurada em detrimento da nova lei. Então, eu acho que ela fica mais justa. É um aprimoramento que traz a justiça, o que é bom para todo mundo, né? E é bom para todo mundo. Perfeito. A gente aprende lá em direito, né? Isso eu aprendi lá atrás, né? Entre o direito e a justiça, opte pela justiça. Esse é um jargão que eu sempre falo que a gente tem que levar para a vida. Perfeito. Doutora Andréia Salcedo conversando com a Jovem Pan. Doutora, obrigado mais uma vez por conversar conosco, trazendo luz sobre essa alteração nessa lei, né, e que os gestores públicos, gestores políticos que estão agora aqui nos ouvindo, prestem atenção nessas alterações, importantes alterações propostas nesta nova lei. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Pitólio, me coloco à disposição da rádio, não só a minha pessoa, mas também lá no nosso escritório, na Maia Associados. Obrigado, doutora. Outro bom final de semana. 9h50.